A paz do Senhor Jesus seja com você, amém? Num breve momento, eu quero responder a uma pergunta, ou algumas perguntas, em relação aos problemas da humanidade, os meus problemas, os seus problemas. Será que todos os nossos problemas, todos os seus problemas, são de cunho espiritual? Creio que não. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, e vamos analisar essa tendência que nós temos de colocar a culpa de toda e qualquer coisa em Satanás, os seus demônios, e quando muito a gente coloca a culpa em outra pessoa, como fez Adão e Eva naquele tempo lá. Assim diz o Senhor, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E ao homem declarou Deus: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Nós podemos perceber que a terra foi amaldiçoada em detrimento das decisões de Adão. E nós também colhemos o resultado de nossas ações. Então, nem todo problema advém do inimigo. Às vezes o inimigo somos nós mesmos. Às vezes nós temos dificuldade de rever a nossa vida, de repaginar a nossa história, de mudar alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas ideias. E eu concordo, Você reconhecer que cometeu um erro, você reconhecer que de repente você seguiu uma ideologia durante um bom tempo de forma errada. É muito difícil você reconhecer um erro, principalmente quando você de repente já declarou isso tantas e tantas vezes, e você voltar atrás é difícil. Mas é uma virtude. Virtude essa a qual o Senhor nos chama a resgatar, a humildade, de reconhecer que somos falhos, fracos, frágeis mesmo. E aí vem uma outra pergunta, será que as nossas doenças, as nossas dificuldades do dia a dia são pura e única e exclusivamente ataque do inimigo? Somos levados à mesma resposta. Eu quero abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 4. E vamos tratar aqui uma questão delicada. Eu quero dizer a você que a gente precisa fugir um pouco do radicalismo religioso e buscar a palavra do Senhor como ela é. Ouvir a voz de Deus que busca nos explicar as questões da nossa vida, o que precisa ser revisto, como precisamos proceder. Precisamos buscar essas coisas. Precisamos aprender a respeitar os ministérios distribuídos pelo Senhor, os dons que Deus dá conforme a sabedoria dele e não a nossa. E compreender que, de repente, alguém pode estar buscando expulsar o demônio de onde ele não está. Isso fica difícil, assim como é difícil você curar uma pessoa que não se encontra doente. Aquele a quem necessita de libertação, que haja libertação. Aquele que necessita de uma cura, que haja cura. Vamos ver o que o Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. Aqui a palavra do Senhor está sendo muito bem clara, que ele discerne a sua palavra, Jesus discerne aquilo que é espírito, aquilo que é alma, aquilo que é corpo. O problema, por exemplo, quando você tem um problema de osso, você vai procurar um ortopedista. Se você tem um problema cardíaco no coração, órgão, coração, você vai procurar um cardiologista. Se você tem um problema no pulmão, você vai procurar um pneumatologista. Então, precisamos também, como servos do Senhor, buscar compreender em sua palavra que o Senhor Jesus também reconhecia que o ser humano é dotado de particularidades, porque assim ele o fez. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. O espírito pertence a Deus, é perfeito. Precisamos fazer com que esse espírito aumente em nós, em oração, em jejum, buscando no Senhor, em consagração pessoal. Mas precisamos também pensar naquilo que é correto, justo e bom, nas coisas do alto, nas coisas que são realmente dignas. Isso é pensamento, pensar em coisas boas, para que a nossa alma seja alimentada daquilo que é virtuoso. Assim como precisamos também ter o descanso devido ao nosso corpo, nos alimentar bem, nos exercitar, para que possamos também preservar o templo do Espírito Santo. Qual é o nosso corpo? Nós somos a igreja. O nosso corpo é a igreja, o templo do Espírito Santo. Então precisamos compreender e buscar aqueles que de repente possam ter esse discernimento, que possam nos orientar a melhor forma de lidar com nossos problemas. O Senhor Jesus enfrentou 2 situações bem semelhantes, no qual ele lidou com 2 jovens em situações distintas, com problema de surdez, o problema na fala. Só que em uma situação ele expulsou o demônio, que era o demônio responsável por aquela situação. E no outro caso, do outro jovem, ele ministrou a cura. Num caso ele ministrou a libertação e no outro caso ele ministrou a cura. Cura não necessariamente é a mesma coisa que libertação. E a libertação não necessariamente é a mesma coisa que cura, ainda que elas estejam interligadas de uma forma. Porque quando o meu corpo adoece, eu tendencio a ficar um pouco deprimido e a minha alma sofre. E quando isso acontece, eu oro menos, eu de repente busco menos a Deus e a minha vida espiritual também decai. Eu preciso me manter forte, preciso me manter equilibrado, eu preciso cuidar do meu corpo físico, eu preciso buscar cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas emoções, da minha alma, de forma que eu venha crescer no Senhor, ter uma vida espiritual coerente e realmente pautada naquilo que o Senhor tem reservado para nós, que é a sua palavra, as suas instruções. Primeiro a Tessalonicenses, para a gente finalizar. 1 Tessalonicenses. Eu gostaria só de deixar esse recado para você que de repente tem sofrido, achando que está com problema espiritual, que de repente não é, e talvez esteja causando um problema espiritual, mas talvez a raiz do seu problema não seja espiritual. Ou você acha que o médico não está resolvendo e você tem procurado cuidar da sua saúde e a sua saúde não melhora, e talvez você esteja com problema espiritual. É necessário buscar discernir isso aí. E assim diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma
e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Fará isso. O Senhor que nos santifique, que o Senhor lhe oriente, Ele possa lhe abençoar, porque em nome do Senhor Jesus eu te abençoo, agora e para todo sempre. Amém.